Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Espero que estejam todos bem. E hoje eu vou continuar falando sobre o assunto sobre os nossos três eus. No vídeo anterior eu falei da relação da lei da atração com o nosso eu inferior, eu mediano e eu superior. Hoje eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre o sistema de trindades, que é os três juntos, trabalham em perfeita harmonia, e falar um pouquinho sobre o eu inferior. Qualquer dúvida, no final deixe nos comentários ou me mande um e-mail, ok? Então vamos lá. Bom, antes de falar de um dos eus especificamente, vamos citar novamente o que é um sistema de trindade. Todos nós, independente de quem seja, possuímos três eus. Eles, unidos e totalmente integrados, com bastante harmonia, formam um ser, que seria o nosso ser, por completo. Então, essa total integração e a comunicação entre eles três é que vai resultar nos milagres, quando a gente faz preces, pedidos. Então, quando a gente faz um pedido, uma prece, uma oração, qualquer coisa que seja, pedindo algo a Deus, a um ser superior, e aquele pedido não acontece, é porque não tem essa total união e comunicação entre os nosso sistema de trindade. Se apenas um ou dois está interligado e está faltando um terceiro, ou vice-versa, não vai acontecer. Então, para que qualquer coisa se materialize na nossa vida de acordo com os nossos desejos, é necessária essa total integração e comunicação entre os nossos três eus. Entretanto, atualmente, para a maioria das pessoas, esses três eus existem em vidas separadas, de formas separadas. Uma hora utiliza o eu superior, outra hora o eu inferior, outra hora o eu mediano. Mas dificilmente as pessoas atualmente utilizam os três em conjunção. E é aí que mora o problema. Você utilizar os três separados, nada vai acontecer. Então, se você quer que alguma coisa modifique em sua vida e você quer ser o criador da sua existência, você tem que fazer com que os seus três eus vivam em harmonia e em comunhão. Dessa forma, a maioria das pessoas não reconhecem ou nem sabem da existência dos três eus e nem da necessidade desses três eus trabalharem juntos, pois só os três trabalhando juntos é que vai realizar os nossos desejos. Bom, quando então não há uma boa junção, boa comunicação, ocorre um corte na comunicação entre esses três eus, as nossas preces, pedidos, orações não são atendidas e muitas vezes a pessoa tem uma vida sem sentido, sem rumo, porque acha que não merece nada, nada dá certo na vida dela, ela só atrai coisas ruins, etc, etc, etc. Então, basicamente, o sistema de trindade é composta pelo eu inferior, eu mediano e o eu superior. É a mesma nomenclatura utilizada pelos kahunas. Mesmo eles tendo o nome de inferior, mediano e superior, isso não indica que há um nível hierárquico. Dessa maneira, todos os três eus são uma parte completa e integrada do nosso ser e nenhum possui superioridade ou supremacia sobre o outro, ou seja, os três têm não é a mesma função, mas os três têm o mesmo valor e não têm superioridade. Um exemplo, eu coloquei essas três rosas na imagem, as três são lindas, belas, as três existem em conjunção e cada uma tem o seu valor, e nenhuma delas tem um valor superior à outra, ou seja, é uma trindade. Bom, então, o eu inferior, que é um dos nossos três eus, ele é o responsável, ele é o depositário, digamos assim, das nossas memórias. As memórias emocionalmente poderosas do nosso eu inferior que criam padrões. Esses padrões, então, vão gerar uma base do nosso comportamento inconsciente, ou seja, memórias
que tem muita emoção envolvidas são reconhecidas pelo eu inferior. Essas memórias, então, vão ser armazenadas de forma inconsciente no nosso subconsciente e nosso comportamento vai ser manifestado de acordo com a nossa base de dados. Ou seja, você vai ter vários dados, como se fosse um computador mesmo. Você vai ter vários dados guardados e armazenados de forma inconsciente que você nem sabe que está guardado. Mas que pro teu eu inferior está guardado porque foi uma emoção que teve, foi uma memória que teve emoção. Se tem emoção, ele guarda. Se foi uma memória que não tem emoção, ele não guarda. Por isso que algumas coisas a gente lembra, outras coisas a gente não lembra, muitas coisas a gente aprende. Tem toda essa parte da emoção envolvida. Se não tem emoção, o eu inferior não armazena. Assim, ele não possui habilidades racionais, ou seja, ele não vai interpretar, racionalizar nada. Se você assistir um filme, sei lá, Marley e eu, que eu sempre choro em filmes de cachorros perdidos, ou cachorrinho que morre, ou criança que foge, aquilo, racionalmente, seria uma coisa besta ou tola chorar por causa de um filme, porque alguma coisa, em teoria, não aconteceu, é só um filme. Mas a minha memória, o meu eu inferior não sabe disso, porque ele não racionaliza. Como eu chorei, eu me emocionei no momento assistindo o filme, aquela parte do filme vai se formar uma memória e vai ser armazenada pelo meu eu inferior nas minhas bases de dados de comportamento inconsciente e de alguma forma aquilo vai influenciar em meu comportamento. Talvez quando eu ver um cachorrinho na rua eu vou querer chorar ou algo do tipo. Ele não vai racionalizar. Tem emoção, ele armazena, independente do que seja a imagem. Deste modo, então, essas bases de dados gravados vão determinar nosso comportamento de maneira inconsciente e vão ser forças determinantes para as nossas ações. Pela psicologia moderna, o eu inferior é interpretado como nosso subconsciente. O nosso consciente, pela psicologia moderna, seria o nosso eu mediano, e a supraconsciência seria o eu superior. Deste modo, o eu inferior então ele é responsável por reações emocionais, como chorar, rir, amar. Aí o exemplo é de um cartão de memória para mostrar como seria, para representar como seria um depósito, que seria o cartão onde ficariam as memórias, então esse cartão seria o nosso eu inferior, de uma maneira didática. Ele então é responsável por reações emocionais. E essas reações emocionais são programações, são causadas por programações feitas por nossos pais, professores, sociedade, como por exemplo, dinheiro é sujo, só tem dinheiro quem rouba. É uma programação mental causada numa infância, por exemplo, e que se tiver uma emoção envolvida na hora do ato, vai ficar registrado inconscientemente na sua cabeça. E provavelmente quando você for mais velho, dinheiro não vai parar na sua mão, você vai viver sempre em dificuldade. Por quê? Porque aquilo já está gravado na sua cabeça de maneira inconsciente que dinheiro é sujo, dinheiro não presta. Então o que o seu eu inferior, o seu eu mediano e o seu eu superior vão fazer juntos? Ah, dinheiro não presta, é sujo. Então não pode existir na vida dessa pessoa. Então a pessoa vai ficar sempre passando necessidade financeira porque dinheiro é uma coisa ruim. Além disso, o eu inferior age baseado nessas programações, que nem dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, nenhum homem presta, muita mulher fala isso, que mais? Nenhuma mulher presta, muitos homens falam isso, tal tipo de mulher é pra casar, tal tipo de mulher não é pra casar. Nossa, tem muitas crenças limitantes que são impostas para nós, pequeno, grande, mais velho, e aquilo fica enraizado de nós de uma forma tão emocional que a gente leva aquilo de maneira subconsciente para nós e aquilo vai definir o nosso comportamento. Então, toda a nossa vida vai ser definida por esse armazenamento de dados do nosso subconsciente. Então, as palavras têm muito poder, temos que ter muito cuidado quando falamos alguma coisa. Deste modo, então, o eu inferior age baseado nessas programações sem questionar o seu conteúdo lógico. Como eu disse, ele só entende a emoção. A parte de entender a parte lógica, a razão é com o eu mediano, que eu vou falar em outro vídeo.
Além disso, o eu inferior é atemporal, ou seja, ele não entende o que é passado, presente e futuro, até porque o tempo e espaço é uma invenção humana. Como o eu inferior não é uma invenção humana, ele é uma invenção do universo, Deus, no que você quiser acreditar, mas que não é humano, ele não precisa estar baseado em tempo. Assim, se você está se lembrando de algo do passado, ou está pensando no futuro, ou está pensando no agora, para ele é tudo agora, porque não existe passado, presente e futuro para o inferior. Então, você pode utilizar disso como artimanhas para pôr emoções nos seus desejos. Por exemplo, você tá lá, quer uma casa, certo? Você, com o seu eu mediano, que eu vou explicar detalhadamente em outro vídeo, vai desejar essa casa. Então, você vai dar todos os detalhes para casa, o porquê que essa casa é assim, assim, assado, de que cor que ela é, quantos quartos, quantos banheiros. Você definiu toda a casa como se estivesse fazendo um projeto arquitetônico, certo? Então agora você vai dar um jeito de colocar emoção dentro dessa casa, porque se não colocar emoção, o seu eu inferior não vai entender, não vai armazenar e não vai mandar para o seu eu superior. Então você tem que colocar emoção. Então como é que você pode colocar emoção numa casa para seu eu inferior entender que você quer aquela casa? Você pode utilizar, por exemplo, os seus sentidos: audição, olfato, tato, paladar e visão. Você pode se ver dentro da casa, correndo com a sua família, sentindo o cheiro da grama molhada, na chuva, sentir encostando na textura da parede, etc. Faça tudo o que você puder para colocar emoção naquela casa. O que seu eu inferior vai entender? Ele não vai entender que você está imaginando isso futuramente, para o seu futuro. Ele vai entender que isso está acontecendo, porque ele não define passado, presente e futuro. Então ele vai entender que é uma ação que está acontecendo, uma memória que está acontecendo, que teve muita emoção envolvida. Então se tem emoção envolvida nessa memória, então ele armazena. Então ele vai pegar isso, vai armazenar nos dados comportamentais do seu subconsciente, e ele vai mandar mais pra frente uma mensagem: alô, eu superior, então tem aqui uma casa com bastante emoção e tal, e aí vai começar a acontecer as coisas, entendeu? É basicamente isso, assim. Então o seu eu inferior, ele é pura emoção e só vai entender pedidos carregados de emoção. Se não tiver emoção, passa batido por ele, não é armazenado. Aqui é uma ilustração, então, é a razão, que seria o eu mediano, versus a emoção, que seria o seu eu inferior. Na verdade, eles devem trabalhar em conjunção. Depois eu vou explicar direitinho como é que a gente pode fazer isso de uma maneira que funcione, de uma maneira efetiva e prática. Daí, então, o cérebro tá falando: cara, reage. Que sorriso estranho é esse? Fala comigo. Seria, então, coração apaixonado, digamos assim. Onde é coração apaixonado, com muita emoção, perde a razão, que as pessoas dizem, né? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre o eu mediano e no outro sobre o eu superior. Qualquer dúvida, deixe nos comentários desse vídeo, ou mande-nos um e-mail para queridagratidão@gmail.com. Gratidão, namastê e até a próxima. Se gostou desse vídeo, dá um like. Se não gostou, não dá um like. Nos digam por quê. Até mais.